Será que dá pra usar os dois? Fazer assim? Não vai dar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está chegando agora, meu nome é Felipe Clemente e está começando mais um Walk of Beer. Então, rebate essa vinheta, Paulinha. Fala galera, tá começando mais um Walk of Beer e você já sabe, né? Aqui o assunto é beisebol, ou melhor, tudo que rolou na última semana da MLB enquanto não acaba a nossa breja. E por falar na breja, essa semana quem nos acompanha é a Catarina Sauer da Dama Beer, que é uma cervejaria aqui do interior de São Paulo. E a Catarina Sauer é um estilo de cerveja que em 2018 pelo BJCP foi considerado um estilo puramente brasileiro. Então ela é uma cerveja de trigo, só que com um corpo um pouco mais leve que a própria cerveja de trigo e que tem muito nítida, né? O que é mais presente nela, o que é muito característico dessa cerveja é a acidez, é aquele marradinha que dá na língua, que dá na boca inteira, né? Então, assim, é uma cerveja leve, uma cerveja bem refrescante e hoje, por ser aí um dia de gravação, resolvi dar uma baixada no teor alcoólico das cervejas que eu estou tomando. E essa é bem menos alcoólica, é menos carbonatada também, faz aquela espuma absurda, mas é uma cerveja excelente. Maracujá e pimenta rosa, nunca que eu imaginei que isso aqui ia ficar bom. Galera, antes de mais nada, vocês devem estar reparando aí que eu estou invertendo entre boné de Yankees e Red Sox. É justamente para homenagear essa rivalidade, que é uma das maiores, se não for a maior dos esportes americanos, e acontece nessa semana que está entrando. Então, sexta-feira, sábado, domingo e segunda, uma série de 4 jogos entre Yankees e Red Sox no Yankee Stadium. Então, para homenagear essa rivalidade, vou ficar alternando entre os bonés aí nessa semana. Bom, galera, e se nas últimas semanas a gente vinha questionando muito a capacidade do Manfred em gerir uma temporada da MLB em meio à pandemia, é porque a gente não tinha visto ainda a capacidade da CBF de organizar o Brasileirão. Mas enfim, não vamos falar de futebol porque o assunto aqui é beisebol. Enfim, a terceira semana da MLB passou e já tivemos algumas coisas interessantes ali acontecendo, né? Aaron Judge já rebateu seu 9º home run e também tivemos ali uma treta na TL entre Oakland A's e Houston Astros. Aquelas cenas lamentáveis, né? Que nem sempre são tão lamentáveis, afinal o pessoal adora ver uma treta. O Ramon Laureano, outfielder dos A's, partiu para cima do técnico de rebatida do Houston Astros, o Alex Cintron. E aí, bom, resultado, os dois foram punidos. Afinal, tá lá na regra, não pode tretar. Mas será que alguma vez podia? Eu acho que não, né? Mas enfim, não pode tretar, né? MLB, os caras tretaram e foram punidos. Bom, também teve o Mike Clevinger, né? Que é pitcher dos Indians, que resolveu sair de concentração, furar isolamento. Enfim, vai perder alguns jogos aí pelos Indians agora também. Mas tudo isso e muito mais aconteceu na MLB. E para isso eu vou trazer meus amigos, né? Então, direto de Brasília, Fernandão, me conta tudo o que aconteceu na Liga Nacional. Me fala também desse Charlie Blackmon, que tá rebatendo tudo, absolutamente tudo. Não tá passando nada pelo cara. Fala, patrãozinho. E aí? Mais uma semana de Walk of Beer, mais uma semana de MLB. E vamos começar hoje falando da divisão leste da Liga Nacional, que surpreendentemente tem ainda o Miami Marlins como o líder. O time passou um tempo aí grande parado por conta do surto de Covid, né, que o time acabou passando. Vários jogadores, mais de 20 jogadores foram contaminados. Eles retomaram as atividades, ainda estão com um volume de jogo bem menor em relação ao segundo colocado, que é o Atlanta Braves. Marlins está com 11 jogos, campanha de 7 vitórias, 4 derrotas. Enquanto isso, Braves está em segundo lugar com 11 vitórias e 8 derrotas. A gente vê uma diferença grande. Enquanto o Marlins fez 11 jogos, o Braves já fez 19. Braves que vem passando aperto, né, com a sua rotação desde a contusão do Soroka, que vai tirar ele do restante da temporada toda. O time tem passado alguns apertos, principalmente na rotação titular. Max Fried está muito sobrecarregado. O resto do pessoal que está trabalhando junto com o Max Fried aí na rotação não tem feito um bom desempenho, né? A gente tem o Kyle Wright aí com 6.75 de ERA, tem o Tuc Toussaint que está com 7.27 de ERA,
Então, assim, o time está dependendo muito do ataque. O ataque tem produzido, mas em compensação o montinho não está muito bem. O bullpen está sobrecarregado, né? O manager dos Braves, o Snitker, tem sofrido muito porque logo no início dos jogos a rotação titular acaba sendo apreendida pelo ataque adversário e logo tem que entrar o bullpen já está muito cansado. E vamos ver como é que fica aí a questão do Braves, vamos ver se esse time consegue se acertar aí na rotação para poder fazer frente ao Miami Marlins, que eu acredito ainda mantém, né, claro, a sua posição de liderança, mas isso deve acabar em breve. Patrãozinho, vamos falar agora da divisão central da Liga Americana, que tem Chicago Cubs, surpreendentemente, como o líder, né, como dono da divisão, e não só como dono da divisão, mas também como dono da MLB, né? Hoje é a melhor campanha da MLB, mais de 78%. Os caras estão com 14 jogos, 11 vitórias, 3 derrotas. Reds, Brewers, Cardinals e Pirates ainda vacilando muito. Bucks a gente não espera muita coisa. Cardinals está passando por esse momento aí de Covid. O time tem apenas 5 jogos e está tendo jogo adiado em cima de jogo adiado. Chegou ao ponto de ter adiamento do jogo que já tinha sido adiado. Então a situação de Covid em St. Louis está muito complicado. É bem possível que Cardinals não faça os 60 jogos nessa temporada. E aí vai caber ao Manfredo dizer o que fazer com esses times que talvez não cheguem a 60 jogos, que é o número de jogos estipulados para essa temporada. Falando um pouco dos Cubs, né, os donos da divisão e os donos da MLB, pelo menos até esse momento, os caras estão baseados muito em cima da rotação titular. Darvish, Lester e Hendricks jogando muito bem. Darvish, né, surpreendentemente, e o Darvish jogando muito bem. Os bastões ainda estão bastante problemáticos, né? O Wilson Contreras é um cara que está rebatendo a mais de 30%. O Ian Happ também é um cara que está contribuindo muito. Mas jogadores como Baez, Rizzo, Bryant, o Hayward, todos os caras que estão rebatendo bem abaixo do que se espera. E o time está muito concentrado em cima da produção da sua rotação titular. Brewers ainda não esquentou, fundamentalmente por conta do Christian Yelich, né, o outfielder lá, e deu uma melhorada da semana anterior para essa semana, mas ainda está longe de ser o Yelich que a gente conhece e que a gente espera que ele seja. Principalmente porque a gente vê agora, na divisão central, o único time com campanha positiva é o Chicago Cubs. Os outros todos os times estão com campanhas negativas. Então, uma temporada de 60 jogos, como a gente vem dizendo aí, sempre nos nossos encontros, uma temporada de 60 jogos, se você já não tiver a 1000 por hora, fica difícil na reta final tentar buscar. Bom, patrãozinho, falar aí da nossa divisão oeste, né, da Liga Nacional, onde estão os nossos times, né, pelo menos o meu e o seu São Francisco, o meu Los Angeles Dodgers. O seu é São Francisco ou é San Diego Padres, patrãozinho? Me diz aí. Quem está falando de divisão oeste da Liga Nacional e não estiver pensando em Colorado Rockies e San Diego Padres como postulantes a campeões da divisão, pelo menos nesse momento agora, está sendo no mínimo, incoerente, imprudente, porque esses dois times estão jogando muito. A gente bem sabe, né? Rockies e Padres provavelmente já estão jogando no seu máximo. Dodgers ainda muito claudicante, muito problemático na produção ofensiva e também o montinho não está muito bem. A rotação titular ainda não engrenou. É um time que também está dependendo muito do bullpen. E quando a gente tem jogos bons da rotação titular de Dodgers, o bastão acaba não funcionando. Mas a verdade é que Rockies, surpreendentemente, eu mesmo nunca coloquei Rockies como um postulante para essa divisão. Eu tinha Arizona como um time que pudesse fazer algum barulho ali, quem sabe pegar um wild card naquele modelo anterior, e agora com esse modelo de 8 times indo para a pós-temporada em cada uma das ligas. Eu pensei muito em Arizona, mas pelo jeito Arizona não vai. Arizona vai ficar junto aí com São Francisco brigando por nada. E San Diego jogando muito. A gente tem que falar de Manny Machado,
rebatendo. Ontem, no segundo jogo da série contra os Dodgers, ele rebateu um Grand Slam. Fernando Tatis Jr. jogando muito, é um moleque que, sem dúvida alguma, vai brigar por algum prêmio nessa temporada. É uma rotação que está se dando muito bem, né? Surpreendentemente, o Dinelson Lamet e o Chris Paddack ainda se mantêm como os dois, podemos dizer, os dois aces aí do time. O Garrett Richards também indo muito bem. Então, eu acho que temos que começar a pensar em San Diego como um time para brigar aí por alguma coisa, se não, né, na liga como um todo, mas pelo menos aí na Liga Nacional e na Divisão Oeste é bem possível que esses caras briguem. Cara, e Rockies, né, eu falei semana passada sobre o Trevor Story, que para mim é um cara candidatíssimo a MVP, e essa semana, né, você me perguntou, patrãozinho, sobre o Charlie Blackmon. E é impossível você não incluir Charlie Blackmon nessa conversa, né? O cara está rebatendo para 50%. 50%. É muita coisa. O cara está jogando muito. O John Hyman, que é um insider aí da MLB, fez uma continha de que para o Charlie Blackmon bater na casa de 40% até o fim da temporada, ele precisa de ter pelo menos 4 at-bats por jogo e manter uma produção de mais ou menos 36%. Se ele conseguir fazer isso, vai ser um cara que vai rebater a 40%, coisa que não acontecia desde 1941 com Ted Williams, quando Ted Williams jogava lá no Boston Red Sox. Então, sem dúvida alguma, Charlie Blackmon é um cara para a gente ficar de olho. E o time do Colorado como um todo, né? Os caras estão jogando muito e é provável que a gente tenha muita dor de cabeça. Eu, como torcedor do Dodgers, e você como do San Francisco Giants, patrãozinho, temos alguma dor de cabeça com esses caras. Essa camisa que está aqui atrás de mim, Justin Turner, é o terceira base dos Dodgers. No segundo jogo da série contra o San Diego Padres ontem, rebateu a sua rebatida de número 1000, entrou para o seleto grupo dos caras que já tem pelo menos 1000 rebatidas. Então, é minha homenagem essa semana a Justin Turner, esse cara que chegou nos Dodgers há 6 anos, no Spring Training, chegou sem nenhuma perspectiva, não tinha nenhuma promessa de jogar, e hoje virou um dos melhores terceiras bases aí do beisebol americano, e sem dúvida nenhuma um dos grandes líderes, se não o maior líder do time dos Dodgers. Só, patrãozinho, para a gente arrematar aí esse assunto dessa semana, hoje, se a MLB terminasse a sua temporada regular hoje, a gente teria Cubs, Rocks, Marlins, Dodgers, Padres, Braves, Reds e Brewers como os times da Liga Nacional nos playoffs. Beleza? É isso. Let's go Dodgers. É isso aí, Fernandão. Valeu. Cara, você brinca muito com meus sentimentos. É lógico que eu tenho aquele coração. Eu gosto muito dos Padres, eu tenho aquele carinho especial. É como todo mundo fala da Portuguesa, não falam que a minha Portuguesa é o segundo time de todo paulista? Então, pois é, o Padres é o meu segundo time. Mas aqui a capa é preta e laranja mesmo e é isso aí. Bom, valeu, obrigado pelas explicações aí, resumo ótimo da semana. E agora então vamos pro Rio 40 Graus com o Rafik. Rafik, o que está acontecendo aí na Liga Americana, cara? Yankees continua surpreendendo, Yankees continua sendo favorito, ou outros estão aparecendo? Parece que o Oakland A's aí é um time forte também na briga, hein? E aquele negócio que você já falou, né? É um time sem dinheiro que costuma ali fazer bons times e brigar por alguma coisa. E aí, como que tá isso aí? Oba, oba, meu povo. O Oakland tá aí surpreendendo, continua com mais uma semana aí muito forte, né? Tá liderando a divisão oeste da Liga Americana com folga, uma campanha de 12 vitórias e 6 derrotas. Isso porque perdeu as duas últimas, né? Antes estava 12-4. Gravo esse vídeo na quarta de manhã, então o Oakland tem aí um time forte, continua mantendo o seu início forte, está liderando a divisão com 4 jogos e talvez hoje seja o time mais quente de toda a Liga Americana, até porque o Yankees teve uma semana muito ruim. Uma semana que nessa programação maluca da Major League, o Yankees teve que jogar 5 jogos em 3 dias, 8 jogos em 6 dias. Desses 8 jogos, 4 deles foram naquela arena de circo que chamam de campo de beisebol, que é o estádio do Tampa, o Tropicana Field, onde o Yankees há 10 ou 15 anos sempre se dá mal, é o pior estádio do Yankees nessa década.
E o Yankees ganhou 3 jogos e perdeu 5 desses 8. Né? Foi uma semana negativa do Yankees. Inclusive, como perdeu uma série de 3-1 o Tampa, que é o rival direto da divisão, a própria liderança da divisão leste do Yankees pro Tampa caiu para 1,5. Mas isso não faz muita diferença no ano em que os 2 primeiros de cada divisão passam. Provavelmente tanto o Yankees como o Tampa devem passar pós-temporada. O Minnesota também teve uma semana meio cambaleante. Continua liderando a divisão central, mas com apenas entre aspas, 11-7. O Detroit tá quente, tá com 9-6 logo atrás. Também é um time... Esquentou o Detroit, apesar de ser um time com um papel bem fraco. Talvez seja interessante a gente dar uma verificada. Enquanto isso, o Houston continua sofrendo, está lá ainda com 7-10, está em terceiro lugar na divisão oeste hoje. Inclusive, se eventualmente a temporada terminasse hoje, o Houston estaria fora da pós-temporada, porque apesar de ser o terceiro colocado, é o pior terceiro colocado da Liga Americana. Né? Os 2 times de melhor campanha que não estão entre os 2 melhores hoje, entre os 2 melhores da divisão, são o Cleveland e o Baltimore. Acredite se quiser, o Baltimore ainda está 8-7, ainda está com uma campanha positiva. Né? O Houston está tão ruim que assim, a situação está tão feia que o Altuve está tentando fazer bunch para ver se chega em base. Né? Mas aí nem o bunch dá certo, porque a bola bate no bastão, bate no chão e bate no bastão de novo, ricocheteando no bastão de novo. Uma bola bateu no bastão 2 vezes, ele foi eliminado, né? O Houston está sofrendo bastante. Mas eu queria chamar muita atenção para um fato que eu já tenho chamado a atenção em conversas particulares e que já está chamando a atenção de muitos especialistas, e não especialistas também, da Major League, que é o baixíssimo aproveitamento do bastão da liga como um todo. Nesse momento que eu falo para vocês, o aproveitamento de todos os times da liga somados está em 23,5%. Isso é tão baixo, que se a temporada terminar com esse valor baixo, vai ser o menor aproveitamento no bastão da liga como um todo, na história da liga. Lembrando que a liga tem 150 anos de história, né? Porque a Liga Nacional começou ainda em 1871. Desde 1871 nós não temos uma porcentagem tão baixa de aproveitamento no bastão de todos os jogadores da Major League somados. Aí vem a pergunta. Isso se deve pela falta de ritmo, por terem ficado muito tempo parados por causa da Covid, por não terem tido uma pré-temporada normal para recuperar o ritmo, e isso vai se ajeitar durante o tempo? Ou, na verdade, havia um esquema generalizado de, entre aspas, trapaça e espionagens dos sinais dos catchers, e por isso que a porcentagem estava artificialmente inflada nos últimos anos. Porque, na verdade, todos os rebatedores saberiam qual o arremesso que viria por causa dessa trapaça que, em tese, seria, nessa teoria, seria generalizado. É uma pergunta que só o tempo dirá. Parece, assim, tudo indica que, na verdade, a primeira teoria, a teoria da falta de ritmo, é que seja certa. Né? Sei lá, nos últimos 3 ou 4 dias, você começou a ver as estrelas da Major League, que estavam em péssima fase, começarem a rebater. Né? O Ronald Acunha, que estava muito ruim, começou a bater até pensamento, e parece que... Pelo menos as estrelas que estavam muito ruins. Juan Soto também, que voltou da Covid e não voltou tão bem, e agora está começando a bater. Cody Bellinger, que também começou frio e começou a bater agora. Então, parece inicialmente que é só uma falta de ritmo. À medida que a temporada vai evoluindo, isso vai melhorar e a gente espera que essa porcentagem do bastão melhore. Mas é algo a se verificar. Outra coisa a se verificar também é que nesse final de semana nós tivemos mais 2 baixas no pitching da liga. Madison Bumgarner começou a ter dores de coluna e não está ainda na lista de lesionados, mas foi dar uma consulta aos médicos para ver o que os médicos dizem. E Charlie Morton do Tampa Bay, esse sim foi posto anteontem na lista de lesionados. É mais um lesionado. Nós já temos mais de 100 arremessadores lesionados nessa curtíssima temporada aí de 10 dias. É um número absurdo.
Se você for comparar com os 14, né? Com os 14 primeiros dias de todas as outras temporadas anteriores, você não tem mais do que 40 ou 50 arremessadores na lista de lesionados. Nós estamos quase chegando a 100. É o dobro. É o dobro do maior ano anterior. Ou seja, tem alguma coisa muito errada. E muito provavelmente é justamente a falta da pré-temporada correta. E com isso os arremessadores não tiveram ali o tempo de fazer a base muscular para aguentar arremessar 100 arremessos a 100 por hora, a 100 milhas por hora por jogo. Resultado é que nós estamos tendo uma lesão de pitcher muito grande. Eu acho importante a gente verificar isso. Mais importante do que mudança na semana de times, que não mudou muito. O Yankees teve uma semana ruim, mas é normal. O Minnesota teve uma semana ruim, mas é normal. A campanha como um todo no geral está bem. O Oakland continua quente, mas 12-6 também não é nada absurdo. Mais importante do que a movimentação dos times nessa semana, eu acho importante a gente verificar isso. A porcentagem de aproveitamento no bastão da liga como um todo está péssima. E a quantidade de lesionados entre os arremessadores, que está muito alta. A gente tem que verificar se essa tendência vai continuar ou não, até para a gente aprender lições dessa temporada totalmente diferente que tem sido essa temporada curta por Covid na Major League. Valeu, Rafik, brigadão. Cara, esses números que você falou aí de média rebatida é um negócio que me assustou. É um negócio realmente pra gente ficar de olho, né? Pior média aí em anos, desde o começo da MLB, da liga. Cara, é um negócio bizonho. Será realmente então que as latas de lixo que não estão mais cantando e esses Apple Watch que não estão aparecendo aí, será que realmente estão causando tudo isso? Cara, pensar que a Altuve agora tá indo pra Bunt e não tá dando certo, cara, é muito assustador. Pode ser então que talvez a gente descubra aí que a gente achava que era uma geração que batia muito bem e na verdade é só uma geração que roubava muitos sinais. É um negócio curioso aí pra gente ficar pensando, hein? Vamos acompanhar o que vai acontecer. Bom, galera, por aqui a breja acabou, então o papo também tem que acabar. E eu vou acabar me despedindo de vocês também, dizendo, assistam a MLB, porque o negócio está bom, tem muito jogo interessante. Tem jogador que está surpreendendo, como o Fernandão já falou de Trevor Story, que já tem jogando muito bem. O Charlie Blackmon, que está jogando muito bem também. O Rafik já falando que o Oakland A's aparece, talvez, aí como uma surpresa. Ou não uma surpresa, mas talvez um contender também no título. Será que é alguém para bater de frente com os Yankees? Bom, tá interessante. Vamos acompanhar essa temporada. É curta, mas é muito interessante. Beisebol é sempre bom. Do mais, galera, é aquele negócio. Gostou? Dá um joinha. Se inscreve no canal, ativa o sininho e não esquece de seguir a gente nas redes sociais que vão passar aqui embaixo. Também não confere no nosso podcast, toda terça-feira é disponível no Apple Podcast, no Spotify, no Deezer, no Google Podcast e aqui no YouTube também está disponível, então não perde. Toda semana a gente fala das ligas americanas, sempre tem algum assunto legal e sempre não ficando apenas nas 4 linhas. Bom, aqui então eu me despeço de vocês, espero que tenham gostado. E vamos curtir MLB. E também, como o Henriqueta fala, enquanto a gente vê, vamos beber. Falou!